Estamos no segundo bloco do Educação falando sobre o mercado de trabalho para adolescentes e jovens. Débora, como escolher a profissão? Dá umas dicas aí pro pessoal. Essa é uma pergunta sempre muito difícil. Talvez a primeira grande referência seja conheça a si mesmo, né? Conheça quem é você, o que você gosta, o que você sabe fazer, quais são as suas, o que você tem, óbvio, né? A gente sempre pensa, eu sou bom em matemática, sou bom em história, e aí eu vou pelo caminho A ou pelo caminho B. Né? Mas para além disso, né, eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de trabalhar com máquinas, e aí é o processo de conhecimento, né? O primeiro caminho para essa orientação vocacional é a gente conhecer a si próprio. A segunda grande dica é conheça o mercado, conheça quais são as possibilidades, porque a gente acaba escolhendo com base no que a gente conhece da família, né? Com base do que a gente conhece, os amigos dizem. Então, você tem oportunidade de conhecer as universidades, geralmente, né, aqui no estado, elas fazem uma semana onde elas abrem os cursos, elas informam sobre todos os cursos. Então, assim, se eu não tenho, por exemplo, nenhum designer na família, quando que eu vou imaginar que existe alguém que desenha coisas e desenha, faz esse tipo de trabalho? Então, e pode ser alguma coisa que eu tenho extrema vocação, né? Quer dizer, o Juan está falando aí de informação, né? Ele tem uma habilidade para trabalhar com o computador e com o hardware, né? Quer dizer, construir, né? Consertar, mas provavelmente também com as interfaces do computador. Né? Por que não um designer? Né? Vamos colocar assim, né? Vai que ele desenha bem, não sei, né? Mas vai que. Ou tem uma noção de espacial bacana. Então, a gente precisa conhecer o universo para o qual a gente está aberto. E hoje a gente tem a facilidade da internet, né? Você pode entrar no site de uma universidade, ver os nomes dos cursos e a partir dos nomes começar a procurar as emendas, fontes, o que estuda e como trabalha essa pessoa. Exatamente, como trabalha essa pessoa. E outra coisa, a gente pode ficar em dúvida, né? Escolha não é uma única escolha a princípio. E outra coisa, eu não preciso fazer aquela mesma coisa o resto da minha vida, porque senão fica muito pesado, né, Daniela? Imagina o que você quer fazer para o resto da sua vida. Isso é uma descoberta ou é uma sentença? Uma sentença, né? Porque você tem 17 anos. Exato, é isso que eu queria falar. Você falou, se conhecer, caramba, com 17 anos você se conhece. Se muda, né? A gente vai mudando ao longo da vida, né? Eu assim, na minha vida, tem 20 anos de profissão. Eu mudei tanto já, né? Eu já fiz tantas outras coisas, então você poder também ir estudando, né? Que é o que o Juan falou muito, né? Essa oportunidade de estar estudando e estar mudando dentro da mesma área também é uma possibilidade, senão fica muito pesado. Para sempre é muito pesado. Para sempre né? Como é que ocorre essa orientação vocacional? Você aplica testes vocacionais. Como é que é a aplicação desses testes? Como é que isso funciona? Então, a gente tem algumas modelagens, isso também foi se transformando ao longo do tempo. Hoje não dá para a gente fazer o que a gente fazia há 15 anos atrás, que é aplicar um monte de testes assim, você dá para isto, né? E aí tem aí uma listagem, o teste dá uma listagem de carreiras e aí você escolhe e toma. Não se faz mais isso, né? Pelo menos não é mais adequado. A gente tem um processo que passa pelas mesmas etapas, que é um processo de autoconhecimento, que é um processo de aplicação de alguns testes, os testes que trazem mais informação sobre o perfil daquela pessoa, sobre as habilidades que ela possa vir a ter ou possa vir a desenvolver, sobre gostos. E aí depois você tem aí uma informação daquela pessoa e aí você passa a apresentar para ela o universo que pode se adequar. E a partir desse momento que você vai afunilando desse universo, você vai apresentando de uma forma mais depurada isso. O quarto momento é você vai a campo. Né? Vamos conhecer uma profissão, vamos conhecer. Se eu escolhi, então, por exemplo, né, no caso do TI, o que faz uma pessoa de TI? Vamos visitar, vamos ver qual o campo de trabalho dessa pessoa. Eu trabalharia naquele lugar? Ai, não, jamais, eu não consigo ficar fechada num lugar. Ou, cara, fiquei assim, fascinado. Imagina, uma agência de publicidade, era tudo que eu imaginei. Então, a gente precisa tentar se colocar nesse lugar.
E assim, mesmo a orientação vocacional também não é uma resposta fechada, né? Ela é um caminho onde a gente, às vezes eu tenho jovens que voltam e dizem assim, olha, quero repensar, né? Ok, até porque a gente entra na faculdade e às vezes não é aquilo que a gente gosta, porque tem umas faculdades com um perfil mais X, outras perfis mais Y, né? Mais teóricas, outras mais práticas. Então, a gente tem que ir também readequando, né? E como o Juan falou, né? A escola... Mas esse processo todo do teste vocacional dura quanto tempo, Débora? Olha, geralmente a gente faz de 8 a 10 encontros. Tá. E com intervalo o quê? Um a cada semana? Cada semana, E aí a gente às vezes faz... eu gosto muito de fazer em grupo. A grande dificuldade de fazer em grupo é a gente conciliar a agenda. Né? Porque a juventude tem uma agenda de executivo, mais difícil do que a da gente. Ele tá rindo que ele sabe. Então imagina a gente conciliar a agenda de 5 executivos, porque é mais rico. Né? Quando você fala do igual para igual, é muito mais legal do que eu, né? Sou psicóloga chata, nananã, ela tá aqui para me vigiar, ela tá aqui para me dizer, né? Enfim, a troca deles é muito bacana, mas Renato, nem sempre a gente consegue. Renato, a lei de cotas veio para melhorar, né, essas oportunidades, para que as pessoas tivessem mais acesso aos conteúdos, mais acesso a uma formação de qualidade. Como é que você observa isso? Você tem acompanhado esse processo todo? Sem dúvida, eu acompanhei a implementação da política de cotas no Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro foi o pioneiro a adotar um sistema de cotas para alunos negros e pardos e para alunos da rede pública estadual, municipal e federal. E tivemos alguns resultados muito satisfatórios. O sistema de cotas ele tem o propósito de permitir que determinados segmentos tivessem acesso ao ensino superior, porque a cada ano que passa a competição ela é muito maior e muitas vezes a desigualdade de armas entre as pessoas que estão disputando uma vaga num curso de direito, de medicina, de engenharia, fica cada vez mais difícil. E o sistema de cotas ele tem também aquela ideia de trazer para o âmbito universitário, da universidade pública, a pluralidade que é a formação do nosso povo. Nós somos um país com inúmeras raças, credos, e nós temos no sistema de cotas a possibilidade de permitir que essa pluralidade também exista dentro das universidades públicas. E nesse aspecto, o Estado do Rio de Janeiro esteve à frente dos demais, teve um resultado muito profícuo. Inclusive, havia um temor no sentido de que estariam colocando pessoas desqualificadas nos cursos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e as pesquisas comprovaram que, em verdade, o número de evasão de pessoas que saíram das universidades oriundas do sistema de cotas era bem menor do que os que não eram cotistas. O desempenho na faculdade também era tão bom quanto os não cotistas. Eu vi pesquisa até dizer que era melhor, né? Que eram mais comprometidos com os estudos. Eu costumava, na graduação, porque eu sou professor de Direito Constitucional, e nunca tinha passado pela minha cabeça, aproveitando o gancho do que a Débora falou, quando eu entrei na universidade, me tornar professor. Mas o meu estágio na Procuradoria-Geral do Estado, com 3 grandes expoentes do direito público brasileiro, me levaram até o mundo acadêmico e acabei me tornando professor. E toda vez que eu tocava nesse ponto do sistema de cotas raciais e de deficientes, sempre causava dentro do ambiente de sala de aula inúmeras discussões. Porque falam, mas estão considerando aqueles que estudaram em escola pública, ou os negros
menos capacitados que os outros, na verdade não é isso. O sistema de cotas, primeiro, ele quer dar uma pluralidade que é desejada pela nossa Constituição, porque é um dos valores da nossa Constituição da República, a pluralidade. Mas tem um outro aspecto também muito relevante. Eu costumava citar isso em sala. Todos nós reconhecemos no Ayrton Senna um grande piloto. Só que o Ayrton Senna, para ser campeão na Fórmula 1, ele teve que correr com a McLaren. Quando ele era piloto de uma Toleman, por mais que ele fosse genial, ele não conseguiria vencer os melhores. Então o sistema de cotas, ele de certo modo, ele permite que aquele candidato, aquele vestibulando, que não tem condições de concorrer com uma pessoa que teve acesso a inúmeras oportunidades, a estudar na melhor escola do país, a ter inúmeros cursos de idioma, pelo menos a concorrer numa igualdade de condições e ter acesso à universidade. Então, é uma forma de você... A igualdade consiste em tratar desigualmente pessoas que são desiguais. Então, esse é o grande importância do sistema de cotas, e eu acho que os resultados aqui no estado do Rio de Janeiro têm sido positivos. De respeito à implementação. Juan, você teve aí, a gente está no finalzinho do programa, você ouviu aí o que a Débora falou, o que o Renato falou. Débora falando, inclusive, dessa questão do design, né, aí para essa parte de tecnologia. Te bateu alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar para eles? Não, alguma coisa específica? Você está muito certo do que você quer, né? Até então sim, só que não boto design, não sei desenhar, Não sabe desenhar. Não sei nem fazer um círculo, tá difícil, mas tem direito de informática. Então pronto, tá vendo? Direito de informática, olha só. Você sabia que existia? Não sabia. Direito, quer dizer, eu imagino que seja assim, pelo que você falou, alguma coisa está na rede, a pessoa reclama porque se sente violentada por aquilo, tem a ver? Não. Bullying, entra aí, entra... Tem uma série de coisas. Por exemplo, questão comercial, a marca. A relação de consumo, hoje em dia, com os sites de venda eletrônica, tem criado um nicho de atuação nessas áreas. Tem os crimes cibernéticos também. E hoje em dia a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu sou procurador, a Faculdade de Direito tem uma cadeira de Direito de Informática. Inclusive, ano passado foi realizado o primeiro concurso para professor dessa cadeira. Então, perfeito, legal, muito legal. A universidade se adaptando à modernidade também. Com certeza. Gente, muitíssimo obrigada pela participação. Voltem sempre. Sucesso aí, Juan. Obrigado. O nosso programa fica por aqui. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.alerj.rj.gov.br. Educação, se você não se envolver, não rola. Na segunda-feira que vem, nós temos encontro marcado às 9h da noite. Eu te espero. Até lá. Pensei em ser psicólogo porque às vezes muita gente costuma criticar as outras, mas é bom você entender o que ela está passando, se teve um trauma na infância. E um sonho bem distante que eu sempre tive é criar uma banda. Sempre tive esse sonho. Eu acho mais bacana é você conseguir fazer uma letra que você consiga fazer com que as outras pessoas entendam ou... Poxa, essa música tá falando sobre alguma coisa que eu passei, tá contando uma história. Eu queria passar isso para outras pessoas.